Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula ela está direcionada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na primeira série do ensino médio. E o tema desta nossa videoaula é Revolução Industrial, transformações econômicas. Tenho certeza que você já deve ter conhecimentos prévios a respeito da Revolução Industrial. E essa temática, ela é uma temática, digamos assim, conveniente de ser estudada, digamos assim, pela sociologia, tendo em vista que a ciência que tem como objeto de estudo a sociedade, ela emergiu em um contexto de transformação e de mudanças. E a Revolução Industrial foi um dos marcos históricos que acabou contribuindo para o desenvolvimento da sociologia enquanto ciência, bem como do nosso atual modo de produção capitalista. Visualize em tela algumas informações, farei a leitura de uma forma bem pausada e acompanhem. Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. E nós sabemos, que uma das transformações ocorridas pela Revolução Industrial, obviamente, como o próprio nome já diz, industrial se reportando à indústria, caracterizada pelo surgimento também das primeiras fábricas, mas uma das principais características da Revolução Industrial, eu quero que vocês agora visualizem essa imagem, foi justamente o surgimento do maquinário, o surgimento das máquinas. E quer queira, quer não, a Revolução Industrial, ela inaugurou aquilo que seria a rotina de trabalho, ou por que não dizer, as relações de produção no modo capitalista, ou seja, nesta sociedade que atualmente nós estamos inseridos. Por isso o nome revolução. Por isso que é uma revolução de caráter econômico. Se nós levarmos em consideração a sistemática social anterior, que correspondia ao modo de produção feudal, o que é que nós vamos identificar? Que a época do feudalismo tinha-se uma economia de subsistência, uma economia agrária em que a terra era o principal meio de produção e a agricultura era essencialmente a atividade econômica. Retomando a característica da economia de subsistência, não se tinha, naquela época, uma visão de comercialização daquilo que era produzido. Com as transformações, ou seja, com os marcos históricos que acabaram contribuindo com a dissolução do modo de produção feudal, uma nova realidade ela foi se constituindo, socialmente, politicamente e economicamente falando, que é o que eu estou destacando a todos vocês ao longo dessa videoaula. Então, como eu disse anteriormente, no feudalismo nós tínhamos uma economia de subsistência, que passou a ser substituída por uma economia de mercado. Tudo aquilo que é produzido no modo de produção capitalista deve ser consumido, porque isso faz parte de uma economia de mercado. É o negócio, é a livre iniciativa, é a livre concorrência, diferente da produtividade existente, digamos assim, no modo de produção feudal, em que a produção ela tinha como finalidade atender à necessidade do feudo. Só que a Revolução Industrial, aliás, tudo não ficou somente nesse marco inicial que foi a Revolução Industrial. Dentro da sociologia, existem os estudos que apontam que da Revolução Industrial até os nossos dias atuais ocorreram outras revoluções. Isso implica dizer o quê? Que o mundo do trabalho ele foi se modificando à medida que o capitalismo ele foi avançando. Então eu quero que vocês observem esse esquema. Então vocês podem aí observar, nós temos aí quatro imagens, aliás, são 4 figuras que representam, digamos assim, anos específicos.
1784, 1870, 1969 e um pouco do hoje. Acima dessas imagens, vocês podem perceber uma distribuição que acaba contemplando a minha fala anterior. A Revolução Industrial ou a Revolução Clássica somente foi a primeira, mas vocês podem observar que ocorreu uma segunda Revolução Industrial, uma terceira Revolução Industrial e a quarta Revolução Industrial. Abaixo, digamos assim, da linha cronológica, eu vou fazer aqui a leitura, vocês vão identificar características de cada um desses períodos mencionados. Então, em 1784, a mecanização dos processos através da energia hidráulica e também a vapor, que foi o que caracterizou a primeira Revolução Industrial. Já a segunda Revolução Industrial, ela foi pautada pelo início da produção em massa, proporcionada pela aplicação da energia elétrica. E ainda podemos acrescentar também o surgimento do motor a combustão, a produção em massa, no sentido de produzir em uma grande quantidade. Já em 1969, nós temos a automação dos processos através das CLPs e introdução de robôs ao processo. E nos dias atuais, nós temos processos autônomos proporcionados por tecnologia cibernética. Ou seja, como eu disse agora há pouco, o mundo do trabalho ele foi se reestruturando, ele foi se reorganizando. A sociedade ela caminha no sentido progressivo. Por isso que nós temos essa identificação, digamos assim, de mais de uma revolução industrial. Agora, claro, essas transformações, à medida, digamos assim, que elas ocorrem, elas trazem alguns benefícios. E um dos principais benefícios é agilizar o processo produtivo, simplificar rotinas de trabalho, mas ao mesmo tempo nós temos algumas consequências, alguns prejuízos que precisam ser observados. Observem em tela algumas dessas consequências que já foram geradas pela primeira Revolução Industrial e algumas delas permanecem até os dias atuais. Substituição do trabalho humano por máquinas, o que ampliou o êxodo rural e intensificou o crescimento urbano. Hoje não é diferente. O professor Ricardo Antunes, da Unicamp, ele sempre escreve em seus livros da seguinte forma: o trabalho morto, que é o trabalho da máquina, que é o trabalho, digamos assim, desempenhado pelas tecnologias, substituindo o trabalho vivo. Vamos observar mais um dos prejuízos, mais uma das consequências da primeira Revolução Industrial: crescimento desenfreado das cidades, acarretando favelização, marginalização de pessoas, aumento da miséria, fome e violência. Ou seja, as cidades naquela época em que ocorreu a primeira Revolução Industrial, elas não tinham, digamos assim, a infraestrutura necessária para acolher toda a demanda populacional que para lá se transferiu, devido ao êxodo rural. Por quê? Porque o campo deixou de ser o centro econômico e a cidade passou a ser o centro econômico. Consequentemente, alguns problemas, que é o que nós passamos a chamar de problemas sociais, começaram a surgir e que até então eram situações não percebidas, não visualizadas à época da sociedade feudal. Aumento significativo de indústrias e, consequentemente, da produção. E, por fim, organização da sociedade em dois grupos, ou seja, burguesia versus proletariado, ou seja, também temos o nosso conhecimento, o nosso saber, que a Revolução Industrial ela definiu as classes sociais. Começando por um critério básico: os proprietários dos meios produtivos, das máquinas, das tecnologias, das indústrias, das fábricas e daqueles que somente tinham a sua mão de obra para vender em troca de um salário, constituindo-se assim como o proletariado. Agora, com base nas explicações, nós vamos ao exercitando da nossa videoaula. Observem a questão.
o enunciado e as 5 possibilidades de resposta. Podem ser apontadas como características da Revolução Industrial. Letra A. A substituição da manufatura pela indústria, a invenção da máquina-ferramenta, a progressiva divisão do trabalho e a submissão do trabalhador à disciplina fabril. Letra B. O aprimoramento do artesanato, a crescente divisão do trabalho, um forte êxodo urbano e o aumento da produção. Letra C. A substituição do artesanato pela manufatura e o consequente aumento da produção, acompanhado pelo recrudescimento da servidão. Letra D. A total substituição do homem pela máquina e o aumento do nível de vida da classe trabalhadora. Alternativa E. A substituição da propriedade privada pela propriedade comum, fazendo do proletariado a classe dominante. Vamos verificar qual a alternativa correta? Expressa na letra A. A substituição da manufatura pela indústria, a invenção da máquina-ferramenta, a progressiva divisão do trabalho e a submissão do trabalhador à disciplina fabril, ou seja, as relações de trabalho, elas passaram, digamos assim, a impor toda uma rotina, toda uma condição de dominação, também podemos falar nesse sentido, tendo em vista que quando nós afirmamos, ou quando foi dito agora há pouco, ao longo dessa videoaula, que através da Revolução Industrial ocorreu o estabelecimento das classes sociais, nós estamos tratando de uma dominação econômica, ou seja, de uma dominação exercida por uma classe social que detém o poder aquisitivo e tem condições de acumular, tem condições de produzir riqueza, de gerar capital, e em contrapartida a situação adversa, aquela classe que somente vive do trabalho. Se nós levarmos em consideração e aplicando, aliás, um pouco da corrente marxista do pensamento, isso é observado, segundo essa vertente, como uma situação de exploração. Espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Estou finalizando esta videoaula e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um abraço a todos vocês.